gamers, eu sou o Thiago Ávila, bem-vindos a Ticos Bay, o canal do Beyblade. E hoje temos aqui um vídeo especial, um vlog, não é especial, mas temos um vlog. Hoje vamos montar uma lista e eu quero que vocês também nos ajudem aqui nos comentários. Vamos montar uma lista das 10 melhores rivalidades de Beyblade, de todas, cara, do que a gente teve no anime, né? Que falando de clássico, falando de Metal Fight, falando de Burst, a gente vai juntar todas essas 3 séries, vamos colocar tudo numa panela só e vamos mostrar quais são as 10 maiores rivalidades de Beyblade Burst. Na minha opinião, claro, você pode ter uma opinião diferente, você pode botar nos comentários aí quais são os 10 que vocês preferirem. Antes de a gente começar esse vídeo, quero só mendigar aqui. Se você quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, então não custa deixar o like aí, tá bom? Beleza. Vamos lá então, vamos pro vídeo. Vamos começar então o nosso negócio. Em 10º lugar tem Drum vs Delta. Essa rivalidade é uma rivalidade de Beyblade Burst, né? Da 4ª temporada, Beyblade Burst Gachinko GT, né? Mas ele está aqui na lista porque são dois personagens de personalidades distintas, digamos, opostos. Eles podem estar no mesmo centro, no mesmo espectro de bem e mal, a gente pode dizer assim. Tipo, os dois são protagonistas, não é um protagonista ou antagonista. É uma relação, né? Aquela relação protagonista e anti-herói, a gente pode dizer assim. O herói e o anti-herói. No caso, o Drum é o herói e o Delta é o anti-herói. E a gente tem, né, durante o Beyblade Burst GT, aquela inimizade, aquela rixa entre os dois. Apesar de os dois serem do BC Sol, eles não se dão muito bem. Tipo, o Drum é aquele cara mais amigável, o cara que quer tentar criar uma amizade com o Delta. Só que o Delta é aquele cara meio arrogante, né? E quer deixar... Não, eu jogo por mim mesmo, jogo sozinho. Então por isso que ele geralmente não aceita muito o Drum. E nas batalhas entre si, são batalhas sempre sensacionais, cara. Tipo, a primeira batalha, o Delta massacrou o Drum, cara. E nas outras batalhas que teve, demorou assim pro Drum conseguir derrotar o Delta, enfim. Mas ele conseguiu derrotar tempos depois. E aí por isso que tem essa rivalidade. Foi a primeira grande rivalidade de Beyblade Burst GT, que na verdade é uma... Ela só tá aqui justamente porque Beyblade Burst GT é muito curto, né? E não tem muito... A rivalidade não durou tanto tempo assim, vamos dizer. Em 9º lugar temos outra rivalidade de Beyblade Burst. Temos Louie vs Free. Uma rivalidade que a gente não se sabe quanto tempo ela existe, porque ela começou antes de Beyblade Burst, antes da primeira temporada de Beyblade Burst começar. E, enfim, apesar do Free ser só apresentado na 2ª temporada, a rivalidade entre Louie e Free já existia há muito tempo, né? Porque os dois em Evolution era considerado os 2 melhores Bladers do mundo, com o Free em primeiro e o Louie em segundo. E o Louie, né, tinha aquele histórico já de ser campeão nacional já 3 vezes seguida, e o Free já tinha ganhado um monte de e ao mesmo tempo o Louie sempre num cenário mundial sendo muito forte. E a rivalidade aumenta quando em Beyblade Burst Evolution, quando o Louie vence o Free, joga de igual para igual com o Free e acaba ganhando, né? A gente não sabe exatamente como é que foram as outras lutas entre os dois, mas já existia uma rivalidade entre eles e parecia que a batalha entre os dois sempre foi muito disputada, muito intensa. E aí teve aquela batalha que o Louie acabou ganhando do Free. O Free era o número 1, o Louie ganhou com o novo Bay dele, o Nightmare Longinus, né? E em seguida eles só foram fazer o tira-teima só lá no campeonato mundial, né? Na final, lá na fase de grupos, eu acho, do mundial, que eles se enfrentaram na última rodada e o Free acabou dando a volta por cima e ganhando do Louie, que talvez tenha sido a primeira derrota do Louie no anime, cara. Eu acho que essa foi a primeira derrota do Louie no anime. É difícil o Louie perder, cara. É dificílimo ganhar do Louie. Enquanto o Free, né, tinha perdido uma batalha só e foi justamente pro Louie. Por isso que essa rivalidade está aqui no top 10. Em 8º lugar temos Zero vs Kira. Essa é a clássica rivalidade protagonista e antagonista. Essa rivalidade durou praticamente Zero G inteira, cara. Foi uma rivalidade muito interessante. Eu assisti a temporada, infelizmente não tem Shogun Steel no Brasil, né? Não passou Shogun Steel no Brasil, então não tem a versão dublada. Na verdade tem, a gente
conseguiu caçar alguns episódios dublados, conseguiu encontrar uns 3 episódios dublados, que tá no canal do Cyprus. O Cyprus, vou botar o link na descrição. Ele conseguiu achar os episódios dublados de Shogun Steel. Mas, né, se a gente for parar pra pensar, é a clássica relação o bem e o mal. Zero é o cara que estava defendendo a WBBA, enquanto o Kira era o grande líder da DNA, que é a Dark Nebula Again, que era a organização antiga do Doge, né, e que depois foi reformulada pelo Mercy e pelos Garcias, e o Kira acabou sendo esse Bladers muito forte, né. E a rivalidade foi uma rivalidade, é quase como se fosse, não uma rivalidade entre esses dois Bladers, mas é uma rivalidade que vai além disso. Vamos pegar de referência aqui o filme Capitão América Soldado Invernal, que na verdade teoricamente é um filme sobre o Capitão América, que enfrenta um adversário que é o Soldado Invernal, mas na verdade ela vai muito além disso, né? O filme em si ele passa entre o duelo entre SHIELD e a Hydra, que são as duas organizações antagônicas da Marvel. E aí temos esse negócio também. Além da batalha Zero e Kira, a gente tem essa batalha entre os Bays, digamos, legítimos da WBBA contra os Bays fora da lei da DNA. Então por isso que eu acho que esse duelo merece ficar em 8º lugar aqui na lista. Em 7º lugar, voltamos a Beyblade Burst. Temos Aiga vs Fai. Essa é também outra batalha dos dois Bladers antagônicos, porém agora são dois Bladers antagônicos muito interessantes, porque geralmente a gente tem o protagonista, aquele cara super animadão, né, que muito positivo, sempre o cara do bem, sei lá, como Tyson, como Jinka, como Valt, e nesse caso a gente tem o contrário, a gente tem um protagonista que é quase como se fosse um anti-herói, e um antagonista que, apesar de ser muito sombrio, né, até um pouco maléfico, ele é muito calmo, cara. Ele não é um antagonista exagerado de eu quero dominar o mundo. Apesar de ele ter também essa ambição de dominar o mundo, ele é extremamente calmo. E por isso que tem uma rivalidade antagônica muito interessante entre... É uma rivalidade antagônica, porém com duas personalidades diferentes do normal, porque é um Aiga que é um protagonista que não tem as características de um protagonista, e um antagonista que não necessariamente tem as mesmas características de um antagonista. Então por isso essa batalha fica em 7º lugar. Em 6º lugar temos Kai versus Tala. Essa rivalidade é muito legal, porque essa é a rivalidade da primeira temporada, da temporada clássica de Bakuten Shoot, né, do Beyblade clássico. E essa batalha, essa rivalidade entre Kai e Tala, ela se estabelece na reta final da série. Porém, é uma rivalidade que já existe há muito tempo entre Kai e Tala, porque o Kai já foi o Kai, no caso, contextualizando para quem não viu a série, o Tala pertence à equipe russa, que é uma equipe meio mafiosa, assim, meio sombria pra caramba. Enquanto o Kai, ele pertence à equipe do Japão, a equipe Blade Breakers. Porém, o Kai já foi dessa equipe, já pertenceu a essa, era a Abadia, eu acho que era alguma coisa, era a Abadia, eu acho que era o nome. Abadia de Beybladers. E o Kai era muito, sempre foi daquele jeito ao lado do Tala, os dois andavam juntos. Porém, depois que o Kai descobriu que essa, tipo, o Kai aprendeu tudo, o jeito dele, aprendeu tudo lá nessa abadia. Porém, depois ele voltou pro Japão, que é o país de origem dele, e ele, né, descobriu com a jornada dele com o Tyson que ele pensou que devia mudar o seu modo de ver o Beyblade, não ver o Beyblade como só um joguinho qualquer que a gente precisa dominar o mundo igual. Sabe, um jogo que ele se joga por... Não joga por diversão, joga por outro, enfim, por outros motivos. E essa rivalidade entre Tala e Kai se aflorece ali na reta final da temporada, quando o Kai quer se provar que, na verdade, ele não é mais um membro da abadia. Ele é um membro dos Blade Breakers. Então essa rivalidade começa a ficar ainda mais forte.
ali na batalha final entre os Blade Breakers e a equipe da Rússia. Eu não lembro o nome do... acho que é Demolition Boys? Acho que é Demolition Boys, né? Essa batalha foi fera pra caramba. Temos também uma rivalidade entre Shu versus Lui. Essa é uma das batalhas mais legais, cara. Essa é uma das rivalidades mais legais de Beyblade, porque é também uma daquelas rivalidades que já existem antes de Beyblade Burst começar. A o Shu e Lui eram os dois melhores Bladers do Japão, né? O Shu já tinha perdido na final pro Lui, perdido na final do Nacional pro Lui uma vez, e o Shu tava querendo se redimir, né? Querendo ganhar do Lui, e daí durante a série, durante a primeira temporada, o Shu tem o objetivo de querer se tornar campeão nacional de novo. Então ele tem aquela revanche contra o Lui justamente na semifinal, e é justamente ali que o Shu quebra o seu Bey. E aí depois o Shu fica ele fica muito abalado com essa derrota e vai procurar um novo jeito de conseguir derrotar o Lui. E aí é onde ele vira o Olho Escarlate, né, o Red Eye, e ele acaba em Beyblade Burst God conseguindo essa façanha. Ele perdeu a primeira pro Nightmare Longinus, né, e depois no campeonato mundial ele acaba vencendo. Olha que interessante, ele acaba vencendo, dando a reviravolta em cima do Lui e ganhou, acho que acabou ainda destruindo o Nightmare Longinus. Foi assim, foi uma reviravolta sensacional, foi uma vingança digna de uma rivalidade épica entre dois personagens de Beyblade Burst. Em quarto lugar temos Jinka versus Kyoya, uma rivalidade, a clássica rivalidade de Metal Fight. É a rivalidade que aparece desde o primeiro episódio de Metal Fusion e vai até o último episódio de Beyblade Metal Fury, cara. Foi uma rivalidade intensa do início ao fim. Jinka e Kyoya nunca se deram exatamente bem, os dois são amigos, entre aspas. Na verdade, o Kyoya volta e meia ajuda o Jinka. Na verdade, Kyoya e Jinka é quase uma rivalidade entre Delta e Drum. Porém, é uma rivalidade que durou 3 temporadas. E até hoje, se continuasse Metal Fight, ia continuar essa rivalidade por um tempão. Porque são os dois principais protagonistas, digamos, da série. Só que tem um porém. O Kyoya nunca ganhou do Jinka, cara. O Kyoya nunca conseguiu ganhar do Jinka. A única batalha que teoricamente dá pra contar como vitória do Kyoya foi num Battle Royale que participou o Kyoya, o Jinka e mais 4 Bladers, cara. Ou seja, foi uma batalha que na verdade o Kyoya meio que se defendeu de um ataque do Yu e sobreviveu, enquanto o Pegasus foi atacar o Yu juntamente com o Tsubasa e os três acabaram indo embora. Ou seja, no final não houve uma batalha frente a frente entre Kyoya e Jinka. E, cara, pode botar no YouTube, pesquisar batalhas Jinka e Kyoya, vai ter muitas batalhas, vai ter batalha pra caramba, cara. E todas as batalhas, batalhas assim, de fato, valendo alguma coisa, todas elas o Jinka ganhou ou deu um empate, é impressionante. Eu acho interessante que a partir de Metal Masters, quando o Kyoya começa a ficar mais forte ainda, o Jinka não consegue mais ganhar do Kyoya, começa a ficar dando empate eternamente, cara. Metal Masters mesmo teve uma das melhores batalhas entre os dois. E Metal Fury também teve aquela batalha do primeiro episódio, claro, tinha que ter, né, começar com Jinka e Kyoya. E também, cara, terminou empate com os dois Beys evoluindo, então foi muito interessante também essa rivalidade, foi muito boa essas batalhas entre esses dois. Chegamos em terceiro lugar, e essa rivalidade também é uma das mais massas que tem, cara. Beyblade Burst Fault versus Shu. Essa pra mim, essa eu já vou revelar aqui, essa é a melhor rivalidade de Beyblade Burst de todas, assim, não tem como ser melhor do que essa. Primeiro que são os dois personagens mais queridos da galera, se bem que tem o Free ali no meio, pode ser que o Free fique um pouquinho na frente ali de um dos dois. Mas cara, é aquela batalha clássica desde do início, né? Eles são dois grandes amigos, porém tem aquela primeira batalha entre os dois na final do campeonato distrital, né? Que o Shu acaba ganhando e vai uma batalha intensa pra caramba. Foi a primeira grande batalha de Beyblade Burst. E também mais pra frente, né? A gente tem aquela promessa que o Shu faz com o Vault de eu quero te enfrentar na final do Nacional. Que é muito legal esse acordo que os dois fazem. E, cara, Beyblade Burst God, cara. Beyblade Burst God inteira se passa
em relação, falando sobre a rivalidade entre Shu e Valt. Ou seja, cara, não tem como ser outra, cara. Valt e Shu é sim a melhor rivalidade de Beyblade Burst. Sensacional. Em segundo lugar, temos agora a melhor rivalidade de Bakuten Shoot, de Beyblade Burst clássico. Temos aqui Tyson enfrentando Kai. É a mesma pegada de Valt e Shu, porém, na verdade não é a mesma pegada, porque os dois são grandes amigos, o Valt e o Shu, né? Pois é, aqui é um pouquinho diferente. Aqui a gente tem um Kai que detestou o Tyson durante praticamente a primeira temporada inteira. Só no final o Tyson realmente começa... O Kai começa a dar valor pro Tyson, sabe? E a gente tem... as batalhas entre Tyson e Kai são muito equilibradas. No início o Kai ganhava a maioria, porém o Tyson começou a ganhar depois. E na verdade ficava sempre assim, sempre as batalhas entre eles era improvável de saber quem é que ia ganhar. Eram os dois melhores Bladers de Beyblade clássico, sabe? Tanto que eu acho que a primeira vitória do Tyson foi num campeonato nacional que rolou, e que na verdade o Kai meio que perdeu pro Tyson, mas não ficou nem aí, sabe? Ou seja, parecia que o Kai meio que tinha deixado o Tyson ganhar, porque ele não queria ser líder da Blade Breakers. E aí ficou naquele meio negócio, será que o Kai deixou o Tyson ganhar? Mas foi uma batalha muito boa mesmo assim, cara. É difícil pensar que o cara deixou ganhar, sendo uma batalha tão massa, sabe? E pra finalizar então, você já sabe, né? Você já sabe de qual rivalidade eu tô falando. Não tem como ser outra. Eu não consigo ver outra. É simplesmente o bem contra o mal. É simplesmente o maior clichêzão de qualquer roteiro. É o espírito Blader de Jin Kahagani contra o poder maléfico, o poder sombrio de Ryuga. Sim, temos essa rivalidade maravilhosa de Metal Fight Beyblade Jinka versus Ryuga. Cara, principalmente de Metal Fusion, cara. E Metal Fusion foi o ápice dessa rivalidade. Foi onde realmente eles quiseram mostrar, né? Porque depois, durante as outras temporadas, né? Metal Masters a gente teve uma batalha só, né? Entre Jinka e Ryuga, então não foi muito interessante. E em Metal Fury a gente teve também algumas batalhas, acho que foi só uma também, batalha entre os dois. Só que em Metal Fury em específico, cara, é muito bom, porque Storm Pegasus e Lightning Eldrago são aqueles bays completamente opostos, sabe? É um bay que gira pra direita, um bay que gira pra esquerda, é o eixo de rotação mais baixo do que o eixo de rotação do Eldrago mais baixo do que o do Jinka, que é pra justamente ser uma oposição, pra ser um counter do Storm Pegasus. É uma ponta mais resistente que a Rubber Flat, ou seja, é praticamente tudo oposto do Storm Pegasus. E na série, claro, é uma extrema rivalidade, porque pra mim o melhor season finale de Beyblade foi esse, cara, entre Jinka e Ryuga, porque foi justamente esses dois espectros da moeda. É o grande, como eu já falei, o grande clichêzão, cara. É o cara que só quer o bem da humanidade contra o cara que só quer o mal, sabe? Depois, no final de tudo, mostra que o Ryuga não era um cara tão mal assim, que ele tava meio possuído pelo poder sombrio. Fechamos o nosso top 10. Eu acho que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas valeu a pena, eu acho, né? Se você gostou do vídeo, clique no gostei, cara. E monta o seu top 10 aí embaixo, tá? Monta o seu top 10 aí, cara. Vai ser bem legal. Quero saber o top 10 de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.